Fala galera, hoje vai mais uma aula sobre movimento uniforme. Bora trabalhar? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função horária do movimento uniforme. Vamos entender o que é uma função. Uma função é uma relação entre duas grandezas. Então, eu fiz um pequeno exemplo aqui para você. Desenhe uma tabela, em que tem um móvel, partindo da posição 2 metros numa trajetória retilínea. Então, no tempo igual a 0, o seu espaço é de 2 metros. E ele começa seu movimento no tempo igual a 1, a gente começa a contar esse movimento. No tempo igual a 1 segundo, o seu espaço é de 5 metros. No tempo de 2 segundos, o seu espaço é de 8 metros. No tempo de 3 segundos, 11. E de 4 segundos, 14 metros. Quando a gente analisa esse movimento, a gente percebe que a cada 1 segundo, o móvel se desloca 3 metros. Isso é um movimento uniforme. Ele anda a espaços iguais em tempos iguais. Bom, se a gente quiser determinar a velocidade desse movimento, basta a gente fazer a variação do espaço sobre o tempo. Então, a gente pode colocar aqui 14 metros, o espaço final, menos o inicial e dividir pelo esse intervalo de tempo. E aí a gente vai ter 12 metros em 4 segundos, 3 metros por segundo. Então, esse móvel a cada 1 segundo, ele se desloca 3 metros. Bom, mas a gente pode achar uma relação entre a posição e o tempo, para que eu saiba a qualquer momento aonde, que posição ele vai estar durante esse movimento. Então, vou dar um exemplo. Se eu quisesse saber, eu sei que em 4 segundos, ele vai estar na posição 4 metros. Se eu colocar aqui, 5 segundos, se ele continuar mantendo esse movimento, ele vai para a posição 17 metros. Bom, como é que a gente pode fazer, por exemplo, matematicamente, para achar essa posição no tempo igual a 5 segundos? Espera aí, eu quero saber qual é a posição dele. A cada 1 segundo, ele vai andar 3 metros. Então, em 5 segundos, ele vai andar 15 metros. Então, se eu fizer 3 vezes 5, eu vou achar quantos metros ele andou em 5 segundos. Só que eu quero saber em que posição ele parou. Como começou na posição 2, eu vou somar mais 2. E aí eu vou ter 17 metros. E eu posso fazer isso com qualquer, eu mantendo essa velocidade, com qualquer espaço, que eu queira, em qualquer tempo, eu vou descobrir, essa relação. E quem são esses caras que estão aqui? Bom, se a gente traduzir, quem seria esse valor aqui de 2 metros? Seria o nosso espaço inicial. Quem seria esse 3 que a gente determinou? A nossa velocidade. E o 5 seria o nosso instante. E aí a gente tem a nossa função horária do movimento uniforme, uma relação entre o espaço e o tempo. Para eu escrever essa função, basta eu saber as duas constantes, que é o espaço inicial e a velocidade. A gente pode representar isso aqui graficamente. O gráfico representativo dessa função é uma reta começando pela sua posição inicial e terminando na sua posição final. Se os espaços crescem linearmente com o tempo, a gente chama esse movimento de progressivo, a gente representa com uma velocidade positiva. Se o espaço decresce com o tempo, a gente chama de movimento retrógrado, representamos com a velocidade negativa. Bom, a gente pode representar ainda o gráfico da velocidade com o tempo. Como é um movimento uniforme, a velocidade ela é constante no intervalo de tempo.
Esse movimento dialoga com esse gráfico aqui, que é o movimento progressivo, né? Ao mesmo tempo, eu posso representar também o gráfico com a velocidade negativa, né? Essa velocidade negativa quer dizer um movimento retrógrado, quer dizer que o espaço está decrescendo com o tempo. Bom, e aí vai uma dica valiosa, galera. Propriedade gráfica. Toda vez que você tiver um gráfico, velocidade com tempo, a área da figura geométrica formada pelo gráfico entre a curva do gráfico e o eixo X vai te dar a variação de espaço, nosso ΔS. Então, a área do gráfico é numericamente, esse N quer dizer numericamente, eles são iguais em valores. O valor da área é numericamente igual ao ΔS. Legal, galera? Gostaram? Um abraço.